A paz do Senhor para os irmãos, amém? Deixa eu ajeitar aqui. Você está alegre de estar na casa do Senhor, irmão? Sempre que eu venho para a casa de Deus, eu venho com um coração alegre, eu procuro durante o dia sempre trabalhar, porque eu não sei se você hoje teve a oportunidade de ser grato a Deus, de agradecer a Deus pela sua vida, de agradecer ao privilégio que Ele nos dá de estar onde nós estamos. A palavra dele diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu não sei se você sabe, mas a sua condição é de um privilégio muito grande, muito elevado. Então, quando Ele fez isso conosco, Ele diz, Ana, certamente, quando ela olha lá em 1 Samuel, quando ela louva a Deus, diz que ela fala assim, em louvor ao Senhor, bendito seja Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele nos tirou do muturo e nos fez assentar entre os príncipes. Foi isso que Deus fez com a minha vida, foi isso que Deus fez com a sua vida, foi esse o privilégio que Ele nos deu, de nos tirar da condição que nós estávamos, para entrar no seu reino, onde existe príncipe, princesas, ou eu certamente estou aqui sentado com o tipo de pessoa mais importante que esse mundo já viu. A terra nunca viu nada igual como os filhos de Deus. O seu privilégio é tão elevado que nós deveríamos louvar ao Senhor dia e noite. Abram aí Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. O apóstolo Paulo aqui, nessa carta, no momento em que ele está dizendo isso, ele está preso. No momento em que ele está falando isso aqui para nós, ele está preso em cadeias. E ele começa dizendo assim, no versículo 14, façam tudo sem queixas nem discussões. Ele está falando claramente para nós, parem de reclamar. É isso que o apóstolo Paulo está falando, e ele está dizendo isso preso. Ele está dizendo isso dentro de uma cadeia, e ele está olhando para o povo de Deus, para os seus ouvintes, para aqueles que então vão ler essa palavra, e ele está dizendo para nós, ei, vocês deveriam parar de reclamar. O maior exemplo de reclamação que nós temos é o povo de Israel. Ninguém murmurou tanto como esse povo. É o maior exemplo que nós temos aqui na Bíblia. Quer ver? Eu vou ler um pouquinho, vocês só me escutem, não precisa abrir. Mas vamos olhar um pouquinho para o povo de Israel. Diz assim, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de
fome toda essa multidão. Êxodo 16, 2 e 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Êxodo 17. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivesse morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Números 14. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Números 20. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora, nós perdemos o apetite. Nós nunca vemos nada, a não ser esse maná. O maná era como uma semente de coentro, que Deus enviava e o povo ia saindo recolhendo pelas redondezas. E diz que quando eles tocavam e moíam, aquilo tinha gosto de bolo amassado com puro azeite de oliva. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando. Cada uma à entrada da sua tenda. Números 11. Todas as pessoas se queixaram. Todo mundo saiu para o lado de fora para reclamar. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E essa vem uma parte de cair o queixo. Eles disseram assim: e nós detestamos essa comida miserável. Números 21, 5. Algumas versões diz que eles tinham profundo nojo da comida. E não era só um, não. Era todo mundo. Era todos reclamando. Sabe por quê? Porque reclamar é a coisa mais fácil que existe. E reclamação é uma coisa que contagia. Não era só um reclamando, não. Todos reclamaram. A murmuração, ela é assim. Ela passa de um para outro. Basta um começar, e murmuração é exatamente isso. É uma reclamação, algo que está dentro de você que você não suporta e tem que botar para fora. Você tem que murmurar isso para que outras pessoas ouçam: olha, eu estou insatisfeito. Isso é reclamação. Isso é murmuração. Você não consegue guardar para você mesmo. Você tem que mostrar para as outras pessoas que: ei, eu não gostei disso.
O apóstolo Paulo está gritando em alta voz: vocês precisam parar. Ele está dizendo isso ali para aquele povo. Vocês precisam parar com isso. Por quê? Por que é que vocês devem parar de reclamar o tempo todo? Por que é que vocês devem fazer isso? Verso 15. Para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, indesculpáveis. No meio de uma geração que é corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Qual é o motivo pelo qual vocês devem parar de reclamar? Para que vocês venham ser diferente de tudo que esse mundo já viu. É isso que ele está dizendo. Os filhos de Deus não devem reclamar, porque eles devem viver de maneira diferente, como esse mundo nunca viu. Porque reclamar, todo mundo reclama. Onde vocês estão, nesse mundo depravado, corrompido, todo mundo vai se queixar de alguma coisa. Por onde você andar, as pessoas estão reclamando de alguma coisa. E a gente não consegue segurar isso. A gente precisa mostrar para os outros. O que Paulo está dizendo aqui é: parem com isso. Se vocês quiserem ser como esse mundo nunca viu, vocês precisam parar de reclamar. Esse mundo está tão acostumado com gente assim, que quando ele vê vocês serem como vocês são, filhos de Deus, vocês vão brilhar como uma estrela. Porque esse mundo ao redor, aí fora, corrompido, depravado, vive em trevas. E é isso que todo mundo sabe fazer. Mas quando vocês viverem dessa maneira, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, parece algo muito difícil, porque ele está dizendo que Deus chamou vocês para resplandecer no meio de uma geração. Uma pessoa que não reclama da vida é tão incomum. É tão incomum que se você viver dessa maneira, você brilha como um astro. E olha que o que ele está olhando aqui, o que o apóstolo Paulo está mirando, ele diz assim: vocês serem puros, irrepreensíveis e inculpáveis. O apóstolo Paulo está mirando aqui a perfeição. Ele não está mirando uma vida de qualquer maneira, não. Ele está mirando numa vida pura, irrepreensível e inculpável, onde ninguém pode apontar defeito algum. Esse é o tipo de vida que o apóstolo Paulo está mirando, quando ele fala para a gente parar de reclamar. E aí você pensa: como? Não parece surreal que alguém fale para a gente viver de uma maneira onde ninguém tenha do que nos culpar?
irrepreensível, puro, perfeitos. É aquilo que Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando o apóstolo Paulo fala isso, e mais lá na frente, você vai ver do que ele está falando, porque quando chega no 3, ele fala assim: olha, eu não julgo a vocês que eu tenha alcançado isso aqui não. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Ei, não é porque você olha e pensa que não tem, que você não deve desejar a vida do qual o Senhor nos chamou para ser. Porque de fato eu vou ser isso um dia. Se tem uma coisa que todos os filhos de Deus vão alcançar, é a perfeição. Isso é fato. O apóstolo Paulo está dizendo que olha, não é porque vocês não veem isso aqui do lado de vocês, que vocês não devem desejar ter esse tipo de vida. Não é porque olhando em volta, parece que as pessoas não conseguem alcançar esse objetivo, que vocês não devem buscar isso com todo empenho. Agora, Paulo, como eu faço isso? Como é que se faz isso? Ele fala no 16: retendo firmemente a palavra da vida. Só tem uma maneira de vocês brilharem desse jeito. Só tem uma maneira de vocês pararem de reclamar. Só tem uma maneira de vocês viverem glorificando a Deus. Retendo firmemente a palavra da vida. Você entendeu bem o que ele disse? Retendo firmemente a palavra da vida. Só há uma maneira de você se livrar das reclamações da vida, das murmurações do dia a dia, do cansaço que vem nos abater, segurando essa palavra com todas as suas forças. Ele está dizendo aqui que você não vence murmuração, você não vence com pensamento positivo, você não vence com uma resolução de ano novo. Não basta chegar no final do ano e falar assim: olha, esse ano eu vou viver um ano otimista, esse ano eu vou viver um ano sem reclamar. Não é essa decisão que nos dá esse poder. Apóstolo Paulo está dizendo aqui: só tem uma maneira de vencer a murmuração, é pela fé. Guardando essa palavra com toda a força que vocês têm, guardando ela firmemente. Isso vai exigir de vocês um esforço, mas um esforço com seus músculos, com tudo que você tem dentro do seu ser. Esse aqui é o esforço da fé. É a fé que vence a murmuração. É a fé que vence todo tipo de reclamação. É guardando tudo que está aqui dentro, no seu coração, firmemente. Em outras palavras, eu estou dizendo assim: se você crê no que está dito aqui, se você de fato segurou tudo que está dito aqui nessa palavra, você não tem do que reclamar. Se você verdadeiramente conhece essa palavra,
Se você sabe tudo que está aqui dentro, você não tem do que reclamar. Existe uma promessa. O apóstolo Paulo, antes dessa prisão aqui, foi preso em outra cidade. Ele também estava preso, também estava em cadeia. Até que ele olha para o amigo do lado e fala assim, os dois começam a orar e louvar. No momento que eles fazem isso, diz que a terra tremeu. Mas sabe o que acontece depois? O povo da cidade mandou eles ir embora. Mandou eles saírem de lá. Sai daqui. Que tipo de gente é esse que louva enquanto está preso? Eles nunca tinham visto um tipo de gente como aquele. Que tipo de gente é esse que quando está passando por certas dificuldades, começa a orar e louvar? Que é capaz de fazer os fundamentos da terra tremer. Só porque eles oram e louvam em meio a qualquer situação. O povo ficou tão assustado que pensaram: que gente doida é essa? Que povo doido é esse? Que é capaz de se comportar dessa maneira, diante de uma situação tão adversa? É o tipo de gente que se agarrou firmemente em tudo que está dito aqui. Essas são as pessoas que não largam e não abrem mão de tudo que o Senhor falou. Que nenhuma palavra que Ele disse pode cair por terra. Que tudo que Ele disse aqui dentro é verdade. E isso me dá tanta segurança, que eu não preciso reclamar de nada. Absolutamente tudo vai dar certo. Você não tem do que reclamar. Existe uma promessa ecoando na minha vida o tempo todo. Toda vez que eu me deparo com qualquer situação, e eu me agarrei tanto a ela, que independente do que aconteça, ela grita nos meus ouvidos: ei, é para o seu bem. Não pode te causar mal. Absolutamente nada pode te causar mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me agarrei tão firme nisso, que independente do que aconteça, existe algo por trás que me segura e me coloca numa rocha bem firme. Mariana, isso só pode te fazer bem. Não precisa reclamar, não precisa se queixar. Você pode louvar o tempo todo. Toda reclamação, ela carrega consigo, no fundo, um sentimento de que você não merece. Esse é o motivo pelo qual a gente começa a reclamar. No fundo, nosso orgulho aqui dentro, esse amor que nós temos por nós, faz a gente pensar: eu não mereço passar por isso. Eu não mereço o que me fazem. Eu não mereço o que falam de mim. Eu não mereço o que fazem contra mim. Eu não mereço essa vida. Eu não mereço andar dessa maneira.
mereço como me trataram? É assim que começa a reclamação. O apóstolo Paulo sabia disso. Sabe por quê? Ele fala isso justamente no capítulo 2 de Filipenses. Logo depois dele dizer assim, verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que é ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele fala isso antes de falar para a gente parar de reclamar. Por quê? Porque quando você começar a pensar em reclamar, alguma coisa do tipo que te fizeram, de que você não merece, que você não devia passar por aquilo, que você não devia viver dessa maneira, lembre-se desse homem. O apóstolo Paulo quer que você se lembre desse homem que foi pregado na cruz. Esse homem era Deus e não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. E como é que ele foi para essa cruz? A palavra de Deus vai dizer que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, sem abrir a boca. Olhe para esse homem, vocês que vivem reclamando de tudo, vocês que não aguentam passar por qualquer tipo de situação, e já pensam em reclamar. Olha para esse homem caminhando para a cruz. Olha como ele anda até lá. Olha e observa os passos desse homem. Se tinha alguém, se tinha algum homem que não merecia o que ia enfrentar, era esse homem. Se tinha um homem que tinha todo o direito de reivindicar alguma reclamação, era ele. Gente, preciso beber água. Se tinha alguém que poderia reivindicar alguma coisa e olhar para o pai e dizer: pai, por que eu? No entanto, ele seguiu esse caminho sem fazer uma reclamação. Olhe para esse homem sofrendo na cruz. Toda vez que você pensar em reclamar,
esse homem, pregado nesse madeiro, está pagando preço por todas as nossas murmurações. Esse homem está sofrendo por essa murmuração terrível de Israel no deserto. O apóstolo Paulo queria dizer em alto bom som: vocês não têm direito de reclamar. Agora observe o 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre. Estou alegre. Esse homem que está preso de novo, olha como ele diz: mesmo que eu esteja sendo entregue como libação. Sabe o que ele está dizendo aqui? Isso lembra o que ele fala antes de morrer? Mesmo que eu tenha que ser entregue à morte, pelo sacrifício do serviço que eu faço, eu estou alegre. Esse homem está mandando a gente se alegrar. Esse é o mandamento para vocês. Parem de reclamar e alegre-se. Vivam uma vida de alegria. Eu estou dizendo para vocês que eu entreguei a minha vida a Cristo de tal modo que se eu tiver que morrer, eu estou fazendo isso com alegria. É isso que ele está gritando para a gente. Eu entreguei de tal forma que não importa qual é o tipo de sofrimento que vocês devem passar, o mandamento é bem claro: vivam alegres. E é interessante porque ele termina com o oposto do que começou. Porque ele começa assim: parem de reclamar. E ele termina invertendo a posição: vivam alegres. Vivam alegres. E que tipo de alegria é essa aqui? É a alegria de quem falou assim: olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Que tipo de alegria é essa que ele diz que é o tipo de vida que nós devemos viver? Existe uma alegria séria. Você já viu isso? Uma alegria séria? Não é um tipo de alegria boba, não. Essa alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma alegria muito séria. Não é o tipo de alegria de quem se senta para ver um vídeo de comédia, para rir de alguma coisa ou se entreter, de uma alegria vazia. Não é essa alegria que ele está falando. Não é esse tipo de alegria que entretém vocês.
Existe um povo que é profundamente alegre e satisfeito dentro do sofrimento. Existe um tipo de pessoa que já sabe o que é a dor, que conhece bem o que é passar dificuldades. Existe um tipo de gente que o olhar dele sabe muito bem o que é sofrer. E, no entanto, essa pessoa é alegre. Isso é uma alegria séria demais. O apóstolo Paulo não está brincando de alegria. Ele não está brincando de ser alegre. Ele está dizendo que existe uma alegria real. Eu gosto muito de 1 Pedro 1. Nem marquei, deixa eu abrir. Primeira Pedro 1. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e ela resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha como Pedro começa a falar isso aqui. Bendito seja Deus. Ele começa dizendo: louvado seja o Senhor. Bendigam o seu nome. Ele é digno de ser louvado. E sabe para quem é que ele está falando isso aqui? Era para a igreja da dispersão. Aquele povo do qual ele está falando isso aqui está passando por terrível perseguição. Esse povo que ele está falando aqui pode morrer a qualquer hora. Esse povo aqui não sabe até quando os seus corpos físicos vão estar inteiros. Nero estava vindo de maneira afrontosa para cima deles. Era uma perseguição violenta. Eles podiam ser queimados vivos. E olha o que Pedro faz com esse povo,
que está passando por esse tipo de provação, bendito seja Deus. Existe um povo que é capaz de tirar os olhos dos seus problemas por alguns instantes e olhar para o céu. Existe um tipo de gente que não pensa nos problemas o tempo todo. Existe um tipo de gente que é capaz de parar e viver louvando. É isso que Pedro está fazendo com eles. Vocês vão tirar os olhos dessa perseguição e vão bendizer a Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Irmãos, louvar a Deus no momento estratégico muda qualquer situação. Adorar e bendizer o nome de Deus é capaz de mudar tudo no seu dia. Não existe nenhum momento onde você possa estar sobrecarregado que um hino de louvor a Deus não mude o ambiente. Sabe aqueles dias e momentos em que você vai ser tentado a reclamar? Para tudo e bendiga o nome de Deus. Comece a louvar ao Senhor. E você vai ver que isso que nos envolve vai passar. E olha que você vai olhar para mim e vai falar assim: Mariana, isso é impossível. Você está dizendo isso porque você nunca experimentou. Normalmente, quando a gente não sabe como é, a gente olha e diz assim: não dá. Mas quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Pedro, quando eu olho para esses homens dizendo: ei, eu estou louvando de dentro de uma cadeia, ei, eu sei viver em qualquer situação, pode me dar muito, pode me dar pouco, em tudo eu estou instruído. Você só tem um jeito. Ou você vai olhar e vai continuar achando que é impossível ser dessa maneira, ou você vai olhar para esses homens e diz assim: se um conseguiu, é assim que eu quero ser. Ou você vai olhar para esse... Irmãos, você já esteve do lado de algum crente que é tão inimaginável o modo que ele vive, que você fala assim: eu quero ser desse jeito? Já conheceu alguém assim? Que a maneira que ele vive é tão extraordinária, que você olha e fala assim: eu só tenho uma alternativa, eu preciso andar dessa maneira. Se existe um crente assim, eu quero ser exatamente assim. Não é para você olhar e ficar assim: não, mas é difícil, não, mas todo mundo é assim. Não é para você inventar desculpa para suas reclamações. Se existe um crente que é capaz de louvar a Deus o tempo todo, é assim que eu vou ser. É dessa maneira que nós vamos viver. Bendigam a Deus. Louvem a Deus. Tire os olhos dos problemas que vocês vivem e se alegrem. Vivam uma alegria verdadeira.
é a alegria de se entreter com qualquer coisa, não. É a alegria de chorar nos pés do Senhor e perceber que é possível esperar com paciência no Senhor. Agarrem com todas as forças essa palavra. Somente o crente que consegue viver dessa maneira sabe que é possível esperar com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. É possível esperar sem reclamar. É possível esperar louvando a Deus. É possível esperar completamente satisfeito. E o apóstolo Paulo diz aqui, Pedro falou, sabe por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Vocês podem esperar com paciência no Senhor, alegre, porque o dia dele está próximo. Hoje está mais perto do que ontem. Isso é profunda alegria para todo crente. O dia do Senhor hoje está mais perto do que antes. Se alegrem em Deus. Sejam satisfeitos em Deus. Lembre-se que quando você pensar em reclamar, o Senhor não reclamou de ter que carregar as suas reclamações. Lembre-se dele. Louvem o nome dele. E experimentem brilhar de uma maneira como esse mundo aqui nunca viu. Vocês brilham como estrela. E sabe por que vocês brilham dessa maneira? Porque a estrela da alva já raiou. A estrela da alva, ela já raiou e venceu as murmurações de vocês. É essa estrela que raiou nos nossos corações. Para que vocês não tenham mais do que reclamar. Absolutamente tudo faz bem a vocês. Nunca reclamem. E é nisso que nós nos apoiamos e louvamos ao Senhor dia e noite, até que Ele venha. Amém.